Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar com as matrizes, tá? Uma matéria bastante importante e eu gostaria de estar compartilhando meu conhecimento com vocês, tá? Bom, para a gente dar continuidade aqui, eu coloquei aqui o seguinte, um índice, tá? Onde você tem tudo que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer essa aula em mais de uma etapa, porque é muitos conteúdos, então fica mais difícil a gente poder estar trabalhando, tá? Porque são uma série de detalhes importantes. É, Coloquei aqui então uma introdução, a definição, exemplo prático, interpretação de uma matriz, ordem da matriz, matriz quadrada, diagonal, principal, diagonal secundária, matriz identidade, matriz triangular, matriz diagonal, matriz nula, matriz transposta, igualdade matriz, matriz simétrica, operação com matriz, adição, subtração, multiplicação de um número real por uma matriz e multiplicação de matrizes. Beleza? É isso que nós vamos ver agora em mais de uma etapa. Aqui eu tenho, vou deixar o material disponível para vocês lá no canal, um histórico de quando começou as matrizes. E aqui eu não vou gastar muito tempo com isso, tá? Mas quem tiver curiosidade pode estar dando uma lidinha lá, sem problema nenhum. Eu coloquei a definição também de matriz, tá? Essa aqui eu vou ler para vocês. Dados dois números naturais e não nulos, ou seja, diferente de zero, mn, definimos uma matriz m por n, escreve-se mxn, como uma tabela formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Cada elemento da matriz é indicado por A e J e é chamado de elemento da matriz. O índice I indica a linha e o índice J indica a posição da coluna às quais o elemento pertence. Convenciona-se que as linhas sejam numeradas de cima para baixo, de 1 até m, e as colunas da esquerda para a direita, de 1 até n. Uma matriz A do tipo Mn também pode ser representada por M, AIJ, Mn, onde I pertence a essa sequência de números aqui naturais e o J também é a sequência de números naturais ou simplesmente a IJ quando a ordem da matriz estiver subentendida. Bom, vamos na prática, que é bem mais interessante a gente do que ficar explicando essa parte teórica de definição, tá? A matriz, ela é formada por linhas e colunas. As linhas são representadas na horizontal e as colunas são representadas na vertical. Horizontal deitado, vertical em pé, tá? Então toda matriz ela vai ter várias linhas e várias colunas. Ela não pode no total de linha e coluna ser zero, porque senão não vai ter matriz. Tá bom? Bom, coloquei um exemplo aqui bem prático para a gente poder entender. E considere essa tabela numérica lá, uma tabela de números, que indica o número de venda de 5 modelos de carro durante os meses de março a julho de 2020 no Brasil. Então eu procurei trazer aqui uma tabela bem recente, tá, do número de venda de veículos nesse intervalo de março a julho de 2020. Se você observou então, eu tenho aqui ó, na horizontal. Então eu tenho à disposição de todos os carros, o Onix, o HB20, o T-Cross, o Jeep Compass e o Gol. Né? E aí, na vertical, eu tenho os meses, março, abril, maio, junho e julho. O encontro da linha com a coluna, você vai ter vários valores aqui, que são os valores de venda. Por exemplo, o Onix, no mês de março, tá? Vendeu 12.007. Já no mês de abril, 3.616. No mês de maio, 3.296. Então vamos considerar o seguinte: esses valores aqui da venda do Onix é a primeira linha. Tá? O HB20, na sequência, março, abril, maio, junho e julho, seria a segunda linha. O T-Cross, essas vendas, março, abril, maio, junho e julho do T-Cross seriam a terceira linha, do Compass a quarta linha e o do Gol a quinta linha. Tá? O mês de março seria a primeira coluna, o mês de abril a segunda coluna, o mês de maio a terceira, o mês de junho a quarta coluna e o mês de julho a quinta coluna.
Tá? Então, essa matriz ela vai ter um total de 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 5 por 5. Tem 5 linhas e 5 colunas. São 5 carros vendidos em 5 meses, tá? Para você poder entender. Então, por exemplo, se eu falar qual foi o total de carros vendidos no mês de carros Onix vendidos no mês de março, foi 12.007. Então, esse 12.007 seria o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, tá? Se eu pegar, por exemplo, agora o HB20, né, no mês de março, vendeu 7.042. Já não é mais na primeira linha, é da segunda linha e a primeira coluna. Então, é elemento A21. Se eu quiser, por exemplo, pegar a quantidade de Onix vendido no mês de julho, é a primeira linha com a última coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta coluna. Então é o A15. Tá certo? 9.716. Então aí que você consegue enxergar. Cada venda, quantidade de venda, cada número que está aqui dentro dessa tabela, nós chamamos de elemento da matriz. Tá certo? E cada elemento tem uma posição de linha e de coluna. Linha horizontal e coluna vertical. Beleza? Aí que eu coloquei de novo, ó. Por exemplo, se a gente falar assim, se quisermos saber, por exemplo, a quantidade de veículos T-Cross vendido em junho de 2020. Então, você vai lá em junho, T-Cross, então vai ter um total de 5.463. Iremos procurar o número que está na terceira linha horizontal e na quarta coluna vertical da tabela. Beleza? O conjunto ordenado dos números que forma a tabela é denominado matriz e cada número é chamado de elemento da matriz, que eu já havia falado para vocês agora há pouco, tá bom? Nesse exemplo que eu coloquei agora aqui, temos uma matriz do tipo 5 por 5. Lê-se 5 por 5, isto é, uma matriz formada por 5 linhas e 5 colunas. Representa-se uma matriz colocando seus elementos em parênteses ou colchetes. Tá? Ó, então, as duas representações são as duas formas de você estar representando uma matriz. Beleza? Bom, agora, alguns exercícios eles pedem para você montar a matriz. Tá? Ele dá um texto e pede para você transformar a matriz. Então, é isso que agora eu preciso ensinar vocês. A primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é saber montar a matriz. Então, ele falou para nós o seguinte: achar os elementos da matriz A e J, 3 por 2, em que, para você descobrir o valor de cada elemento, você faz A e J é igual a formulazinha 3i menos J. 3 vezes i menos J. Essa fórmula, ela muda para cada exemplo. Tá? Eu posso colocar 3i mais j, 2i menos j elevado ao quadrado, i mais j elevado à quinta, i menos j dividido por 2. Eu posso usar a fórmula que eu quiser. Então, para cada exemplo que eu der, eu posso mudar então essa fórmula que está apresentada aí, beleza? Bom, dando continuidade então, se é uma matriz 3 por 2, isso significa que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, ela vai ter 3 linhas na horizontal e 2 colunas na vertical. O encontro da linha com a coluna, você tem aí ó, o A11, A12, A21, A22, A31, A32. Então, você vai ter um total de 6 números que você vai ter que descobrir quais são. Então, a fórmula é essa aqui, 3i menos j. Você vai usar essa fórmula para todos eles. E aí cada um vai dar um determinado número. Tá? Pode dar número positivo, negativo, fração. Pode dar de tudo aí, beleza? Bom, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é chamado A11, onde o i representa a linha e o j representa a coluna. O i é sempre o número que está à esquerda. Ali no A11, você está vendo que tem o número 1 à esquerda e o número 1 à direita? O primeiro número que está à esquerda é chamado de i. E o número que está à direita é o j. Então, quando você substituir na fórmula, você vai fazer 3 vezes 1
menos 1, porque o I vale 1 e o J vale 1. Aí você faz a multiplicação, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1, 2. Agora o elemento A1, 2, o I vale 1 e o J vale 2. Então você vai fazer 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 2 dá 1. O A2, 1. Agora o I vale 2 e o J vale 1. Então você vai fazer 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. O A2, 2. O I e o J valem 2. Usando a mesma fórmula. 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 2, 4. O A3, 1. 3 vezes 3 menos o J, 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. E por último, o A3, 2. 3 vezes 3 menos 2. Ou seja, lembrando que o I vale, agora aqui nesse caso vale 3 e o J vale 2. Então você tem todos esses valores que eu acabei de apresentar aí. 2, 1, 5, 4, 8 e 7. E agora esses valores você vai substituir. No lugar do A11, 1, você coloca 2. No lugar do A12, 2, você põe 1. E aí você vai colocando e você monta a matriz, certo? Dessa forma que está colocada aqui. E é isso. Se perguntarem qual a ordem dessa matriz, ela é uma matriz de ordem 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Beleza? E quantos elementos ela tem? 6. Só fazer 3 vezes 2, 6. Beleza? Dando sequência. Então a matriz ela pode ser chamada M por N, onde o M representa o número de linhas e o N representa o número de colunas. Joinha? Vamos à primeira definição de matriz, chamada de matriz quadrada. Se o número de linhas de uma matriz for igual ao número de colunas, a matriz é chamada de matriz quadrada. Quando nos referimos a uma matriz quadrada, N por N, podemos dizer que sua ordem é N, ao invés de N por N. Então, por exemplo, essa aqui que eu coloquei aqui, ó, 3, 1, menos 2 e 0. Tá? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela tem um total de 4 elementos. Tá? 4 números lá dentro. Ela é uma matriz de ordem 2 por 2, ou simplesmente o cara pode escrever assim. É uma matriz de ordem 2. Quando o cara escrever para vocês numa questão ou num exercício, considere uma matriz de ordem 2. Significa que ela é uma matriz quadrada, 2 por 2. Considere uma matriz de ordem 3. Significa que ela é de ordem 3 por 3. Eu não preciso necessariamente falar, ela é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Ela é uma matriz quadrada de ordem 4 por 4. Ela é uma matriz quadrada de ordem 5 por 5. Não. Ele simplesmente fala, é uma matriz de ordem 2, é uma matriz de ordem 3, é uma matriz de ordem 4. Tá? Mas se ele quiser também, ele pode falar, olha, considera uma matriz de ordem 3 por 3. É uma matriz quadrada. Então, toda vez que o número de linha for igual ao número de coluna, a matriz é chamada de matriz quadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim por diante. Beleza? Quando você tiver uma matriz quadrada, sempre que você tiver uma matriz quadrada, o que é importante? Vai surgir duas coisas importantes nessa matriz. A chamada diagonal principal e a chamada diagonal secundária. A diagonal principal são esses 3 números que estão dentro desse retângulo vermelhinho aí, ó. O A1, A22 e o A33. Tá? A característica que representa um número que faz parte da diagonal principal é que a posição da linha e da coluna do elemento tem que ser a mesma. A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4, A5, 5, A6, 6. Ou seja, todos esses valores, né, eles farão parte da diagonal principal. E a outra diagonal que está colocada em verdinho, nós chamamos aqui no retângulo verdinho de diagonal secundária. Então, resumindo é o seguinte, só vai existir diagonal principal e só vai existir diagonal secundária quando a matriz for uma matriz quadrada. Se a matriz não for quadrada, não existirá diagonal principal, não existirá diagonal secundária. Isso tem que estar bem claro para vocês. Beleza? Dando sequência. Matriz identidade. É uma matriz quadrada, então, para ser identidade, ela tem que ser quadrada. Se ela for quadrada, ela tem que ter
o número de linha e coluna igual, certo? Então ela vai ter diagonal principal e vai ter diagonal secundária. Então, a matriz é uma matriz quadrada de ordem n, ou n por n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Ela é denominada, então, matriz unidade, ou também chamada de matriz identidade. Ou seja, toda vez que você tiver uma matriz quadrada, certo? Onde o número de linha é igual ao número de coluna e os elementos da diagonal principal forem iguais a 1 e todos os outros forem iguais a 0, essa matriz é chamada de matriz unidade ou também identidade, certo? Os números que fazem parte da diagonal principal têm que ser igual a 1 e os outros têm que ser igual a 0. E ela tem que ser uma matriz o quê? Quadrada. Se ela não for quadrada, não é a matriz identidade ou unidade. Beleza? Queridos, eu vou fazer essa aula em 2 etapas. Nós vamos parar por aqui. Deixe suas dúvidas no nosso mural, tá? Eu estou à disposição para tirar todas elas. Espero que vocês tenham gostado. Manda o retorno de se está aprendendo ou não está aprendendo. Depois eu vou fazer alguns exercícios. Agora é só a parte teórica. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço a todos.